Om. Saudações à divindade, aos mestres e a Bo-In-Ra. Vamos então ler o quarto capítulo da sua obra intitulada O Livro do Ser Humano. Este quarto capítulo intitula-se Ehe, em alemão, que se pode traduzir por casamento, matrimónio, união. A tradução é feita da versão francesa, Livre de l'Homme, se bem que neste capítulo tenha havido muitas correções realizadas após o cotejo comparação com a versão original em alemão. Avancemos. Uma coisa é o comércio sexual entre o homem e a mulher desta terra. Outra coisa, o casamento. Todo aquele que captou o mistério que rodeia o homem e a mulher, um mistério que se estende até às mais altas regiões do espírito puro, até à própria luz inicial, ele próprio terá por sagrado o casamento único que liga um homem a uma mulher para a vida desta terra. Felizes aqueles que desde aqui embaixo encontram no casamento o seu próprio polo complementar eterno, o polo complementar com o qual eles deverão um dia estar perpetuamente unidos no espírito, no ser único reconstituído. Porque eles já estiveram assim unidos antes de se terem separado. Uma tal beatitude ou felicidade pode alcançar ou chegar a muitos humanos sem que eles tenham consciência disso. Mas é ainda assim uma sorte que permanece uma exceção, pois os caminhos seguidos por esses desunidos não têm um curso tão paralelo que possa tornar muito frequentes esses reencontros no mundo. Num grande número de casamentos encontram-se frente a frente os polos que não provêm de um ser outrora indiviso, sendo o mesmo ser. Contudo, desde o momento em que, por a sua decisão livre e própria, eles ligam-se um ao outro para a duração da sua vida terrestre, cabe às duas partes o dever cósmico de considerarem a sua vida em comum de tal maneira como se elas já estivessem estado unidas à eternidade e devessem unir-se presentemente de novo para toda a eternidade num só espírito indiviso. Aqui sobre a Terra, aqueles que estão espiritualmente plenamente despertos podem saber com certeza se o seu polo terrestre é ou não simultaneamente o seu próprio polo complementar eterno. Neste mundo de tanto emaranhamento inextricável, a ilusão enganadora espreita-nos por todos os lados. Muitos que, segundo o que eu digo, se tomarão como seres que se encontram, não o são, contudo, e outros que, pelas diferenças ou divergências de pensamento e de sensibilidade da aquisição terrestre, poderiam incitar a se sentirem estrangeiros um ao outro, constituem
em verdade e bem, os polos do mesmo ser espiritual não pertencendo ao número dos despertos no espírito, quem ousará aqui julgar ligeiramente ao de leve? Portanto, cabe, em todos os casos, o mais alto dever cósmico a esta união livremente determinada de que as duas partes se comportem como se tivessem certos de ter levado uma vida espiritual unitária e serem chamadas e de se unirem de novo no espírito para encontrar essa via e essa vida eternamente, ou como se encontrassem essa vida da eternidade. Cada união entre o homem e a mulher é condenável se ela não é animada pela intenção consciente e bem afirmada de uma pessoa se comportar deste modo. O que fizeste ao mais pequeno dos teus irmãos é o que fizeste a mim. Disse um dia o Mestre, como testemunham os livros santos. De igual modo, pode-se dizer: o que quer que tu faças ao teu polo oposto masculino ou feminino, nesta comunidade conjugal desta vida terrestre, é ti próprio, e em todo o caso, ao teu próprio complementar no espírito que tu fazes. Seja verdadeiramente ou não este último que tu tenhas encontrado aqui na Terra. És tu próprio que te formas espiritualmente na vida em comum da união matrimonial sobre a Terra, e quanto mais tiveres conseguido aperfeiçoar a tua própria formação, tendo em vista as altas exigências da vida indivisa eterna enquanto ser espiritual bipolar, tanto mais cedo tu poderás trocar o modo de existência cheia de tribulações desta vida terrestre desunida pela reunião que te tornará para toda a eternidade unido ao teu polo complementar e no qual tu te reencontras a ti mesmo. Nada do que foi feito de sofrimentos, de paciência, de domínio sobre si próprio durante a vida conjugal será perdido. Pois tudo o que ganhaste assim certificar-te-á adquirido para toda a eternidade. Vamos fazer aqui um breve comentário, realçando esta consciência de que o que nós fazemos aos outros, e particularmente ao ser com quem vivemos, ou quem amamos, ou quem estamos casados, isso será constitutivo da nossa identidade espiritual, da nossa forma espiritual, da nossa configuração, e permanecerá connosco na eternidade. E Boinra recomenda então que qualquer grande paciência, grande esforço que se faça, ou pequeno mesmo, ao domínio de si próprio, contam. E avancemos para Boinra. Em tudo e através de tudo, nesta vida terrestre, cada um responde pelo outro. A tua atitude em relação aos seres vizinhos traz consequências inexoráveis que corresponderão aos teus atos. Se chegas a fazer mal a um ser humano, nenhuma astúcia, nenhuma preocupação e precaução da tua parte te poderão impedir que tu recebas de novo um mal equivalente. Pouco importa
te aconteça pelo próprio homem que tu usaste ou que um outro faça a sua substituição para esse efeito. E pouco importa que seja a mesma forma de mal que te cai ou que ele se abata sobre ti numa forma diferente. Este mal corresponderá sempre rigorosamente à medida do mal que tu cometeste tu próprio. Aquele a quem tu infligiste, aquele que te vai infligir isso, não faz mais que substituir-se àquele que tu tinhas atingido pela tua ação. Mesmo se a vítima dessa tua incorreta ação já te tenha perdoado há muito tempo e com todo o seu coração e jamais fosse capaz de te fazer o mal pelo mal. Tu podes encontrar perdão, mas jamais poderás escapar ao teu karma, às consequências dos teus atos. Talvez triunfes porque as consequências não te atingem num futuro imediato, mas previne-te, não te alegres prematuramente, mesmo que dezenas de anos tenham que decorrer depois da tua ação, tu fatalmente sofrerás o que os outros sofreram ou suportaram por causa de ti. E se a compensação não encontra ocasião propícia a estabelecer-se durante a tua vida terrestre, então vais experimentá-la necessariamente numa outra forma de existência um dia. Mas exatamente da mesma maneira, pois não existe nisto de escapatória. O que te foi dito para o mal que tu possas causar a alguém aplica-se igualmente a todo o bem, a todo o ato de amor, mesmo mais secreto, pelo qual tu possas rejubilar os outros. As consequências dos teus atos não são apagáveis e não é necessário que tu conheças desde hoje as pessoas que serão um dia o instrumento delas. Mais tarde ou mais cedo, tal pessoa fará aparição na tua vida, sem se duvidar que ele não é, pelo seu comportamento a ti, no bem como no mal, sendo apenas o agente de execução das consequências provocadas por ti mesmo através dos teus actos. Estritamente falando, da mesma maneira, tu criarás tu próprio as consequências, as sequências que decorrerão para ti da tua atitude, para o teu polo complementar terrestre, ao qual te ligaste um dia de plena vontade para partilhares conjugalmente a vida sobre a Terra. É verdade que tu só experimentarás a verdadeira e última consequência quando tiveres despojado a roupagem terrestre, quando, formado ou configurado espiritualmente, tu aspirarás a elevar-te até ao plano luminoso da união eterna com o teu polo espiritual complementar, do qual tu foste separado. Pouco importa, neste caso, que esse polo tenha estado unido a ti sob a terra pelos laços do casamento, ou que tenha sido um outro espírito humano que tenha acompanhado no casamento através da existência terrestre. E se mesmo para toda a bondade que tivesses manifestado durante o teu casamento, só tivesses recebido o mal, se a tua boa vontade nunca tivesse sido reconhecida, mesmo assim não serás lesado, pois é de ti só que depende o karma que tu crias
e o teu polo complementar terrestre não te conseguirá retirar a mínima parcela da formação que tu a si próprio te asseguraste. Um pequeno comentário: quando as pessoas perdem a paciência e se irritam e às vezes se tornam até um pouco violentas, aí verdadeiramente perdem o bem que se estava a fazer, porque criam também uma onda negativa. Portanto, a tal ensinamento máximo de paciência, de amor, é evidentemente importante termos presente nos relacionamentos, pois muitas vezes podem ser apenas ondulações que devem ser superadas numa unificação interna de alma com alma, na aspiração ao divino e ao amor. Avancemos. O bem que fizeres ao teu cônjuge também terás feito ao teu próprio complementar eterno, com o qual estarás um dia eternamente unido numa vida espiritual indivisa. Pouco importa que este ser humano a que te ligaste pelo casamento seja esse outro polo da humanidade, ou que tu tenhas-te ligado a uma entidade que poderá encontrar o seu próprio polo complementar autêntico somente daqui a milhares de tempos e sob o plano espiritual da existência. O casamento, no seu sentido mais elevado, é a preparação de cada polo separado pelo facto de se terem partido ou quebrado essa união, em vista da reunião na eternidade da vida bipolar do ser humano espírito, homem e mulher. Não é fugindo cobardemente das dificuldades de uma tal preparação, mas é procurando vencê-las que tu atingirás aqui na Terra já o mais alto grau ou fase de vitalidade, de vida espiritual que se é possível ao ser humano atingir neste mundo. É só com discrição e prudência que eu agora quererei falar-te do mistério que rodeia os dois polos opostos, homem e mulher, sob as formas animais. Também pelo facto do equilíbrio físico entre as polaridades. Aquilo que pode não ser senão sensualidade grosseira e a vulgar lubricidade de dois seres animais humanos pode também tornar-se a chave que abre as portas mais secretas da alma e a deixa entrar no santuário mais elevado. De igual modo que o fogo doa, dispensa, dá luz e calor, mas também pode destruir casas e bens, de igual modo as forças da volúpia podem tornar-se cavalos alados que estão atrelados no carro triunfal do espírito. Quando um cocheiro, um condutor, um auriga sábio, esperto, experimentado, sabe dirigi-las. Mas, de igual modo, eles podem se tornar em demónios não salvíficos. É só no amor espiritual mais elevado que se deve realizar a união dos polos físicos, se ele deva provocar, ou possa provocar, ou quer provocar, a libertação das altas energias espirituais que dormem
na manifestação corporal terrestre do ser humano. Então, em tal união, um milagre pode então produzir-se que, sem cessar, toca de novo na mais alta espiritualidade, e aqueles que o experimentam tomam consciência em comum deles próprios nas esferas espirituais do ser, donde nenhuma fantasia de poeta ou autor não saberá suspeitar a existência. Não me é permitido, acerca destas coisas, dizer mais. Aquele que está maduro para se empenhar e avançar sem perigo neste caminho, o mais sagrado de todos os caminhos terrestres, mesmo uma breve e sumária indicação será suficiente para chegar ao elevado objetivo de uma transfiguração divina. Contudo, que todo o leitor destas linhas se examine e se pergunte se ele está dignamente preparado a penetrar no mais sagrado templo que é o universo visível com um coração puro, pois, em parte alguma, o profanador incorre um castigo tão terrível e temível que aqui. Casamento, matrimónio, é a união de dois espíritos e de dois corpos, mas na sua existência corporal, o homem e a mulher possuem uma força espiritual que os próprios deuses poderão invejar. Tu deves um dia tornar-te um todo, unido com um outro todo, e tu ainda não és senão uma parte. Para te transformares num todo, a potência mágica do casamento, ou do matrimónio, ou da união, ou do consórcio, pode ser de uma grande ajuda, se tu aprendes a utilizar. Sem dúvida, a união matrimonial tem também como verdade a criança como o seu fim. Mas este não é, de algum modo, a realização suprema das finalidades do casamento. O facto de tu tenhas conseguido procriar e conceber crianças não é uma garantia que a vossa comunidade corporal seja um casamento. O casamento só se encontra ou existe quando ou onde dois polos isolados, emanados do mundo manifestado do espírito, mas separados cada um na Terra, do seu próprio polo complementar, esforçam-se de reconstituir uma unidade bipolar. Uma criança que deve a sua existência a um verdadeiro casamento encontra sem dúvida nisso a sua melhor proteção. Contudo, o sentido do casamento não se reduz certamente apenas e exclusivamente a oferecer à geração que vem vida, corpo, alimento, educação e ensino. Vamos fazer aqui um breve comentário, que é realçarmos esta necessidade de a união, seja sexual, seja do casamento, se quer verdadeiramente provocar uma libertação, uma elevação das energias anímicas e espirituais, deve ser realizada no máximo de amor
e usa as palavras de novo de Goenra, é apenas no amor espiritual mais elevado que se deve realizar a união dos dois polos físicos, se ela deve provocar a libertação das altas energias espirituais que estão adormecidas ou latentes na manifestação corporal terrestre do ser humano. Por um lado, este aspecto, e por outro lado, realçar que a criança que nasce, as crianças que nascem desta união realizada no máximo de amor, no amor mais elevado, no amor que invoca a divindade, que invoca a unidade e a divindade, essas crianças são certamente bastante mais luminosas que outras que são procriadas inconscientemente ou alcoolizadas ou o que seja. Aqui Goenra, de qualquer modo, diz que o casamento não se reduz a esta possibilidade de oferecer a uma criança que nasce todas as condições para ela viver e avançar luminosamente, mas, e agora continuo com as suas palavras, antes de qualquer outra coisa, um casamento deve ser útil àqueles mesmos que estão empenhados na união matrimonial. Que o vosso casamento seja então concluído para o vosso benefício mas que a criança seja para vós o credor da vossa dívida para com o futuro. Esta parte final, Goenra faz esta expressão pouco conhecida, que a criança seja para vós o credor da vossa dívida para com o futuro. Ou seja, há aqui um assumir do karma dos pais, tanto positivo como negativo, e há também uma intencionalidade de comunhão entre os seres vivos e mortos no amor, para que pelas nossas orações e pelas nossas atos e aspirações, energias espirituais cheguem até eles e façam-nos também frutificar em relação a todo o seu caminho nos mundos espirituais. E assim terminamos este capítulo, o matrimónio, o casamento, de Goenra, um mestre espiritual alemão de grande qualidade e que as pessoas deveriam estudar melhor os seus ensinamentos, de que eu tenho feito um pouco de trabalho nesse sentido, e esperando que surjam pessoas que possam colaborar, e até conhecendo bem o alemão e não tendo tanto trabalho como eu, possa então o amor espiritual despertar mais em nós, possam as bênçãos dos mestres e dos grandes seres e dos espíritos celestiais, anjos e arcanjos chegarem até nós, dos mundos espirituais, da montanha sagrada do Imavat, que nós vemos lá ao fundo, e possa a contemplação destas imagens ir abrindo o nosso olho espiritual e o nosso coração à bênção divina, à energia, ora masculina ou feminina, da divindade, ou de força, ou de amor, e que nós consigamos unificar mais as nossas forças anímicas e conseguir a união com o polo complementar e relações de amor e sabedoria com os vizinhos e com o todo planetário e cósmico. Muita luz e amor